Espírito Santo, eles hoje são florindos. Porque tinha um Florindo Freitas. Então deixa eu pegar uma certidão aqui, antiga, que tem o quê? O nome do meu parente lá. Do parente Freitas. Isso, o pastor Décio. Eu estou aqui hoje, domingo, e ele está com quase 90 anos também. Eu vou falar sobre a família Freitas dele. E eu sou Gomes e ele deve ser também desses Gomes nossos lá do Espírito Santo. Porque eu vou perguntar para ele de onde que ele é esse Gomes. Pastor. Esse pastor Décio tem uma história muito rica aqui nessa cidade de Franca. O pastor, senta aí que eu vou... Aí, ó. Esse aqui é República dos Estados Unidos, Registro Civil, Nascimento, número 3, Cartório de Registro de Ponte da Itapapuana, Estado do Espírito Santo. Antônio Joaquim. Isso aqui é o pastor Décio, né? Certifica que... Nascimento. Décio. E o senhor é filho de Sebastião de Freitas Lima. E a mãe do senhor é Carmen Gomes de Freitas Lima. Carmen Gomes de Freitas Lima. Os avós paternos, isso aqui é muito bom, Joaquim de Freitas. E a avó é Eudides Gomes de Souza. Olha aí. Maria Isabel de Castro Souza e Maria Isabel de Castro Souza. Foi declarante Henriques Damas de Almeida e servir de testemunho Vitoriano Lama. E Oswaldo, o registro foi feito dia 8 de janeiro de 1929, na sala lá, inclusive de educação, o referido tabelionato veio. Pastor, que coisa boa eu ter registrado isto. Pastor Décio. Joaquim Freitas Júnior. Freitas Júnior. O tabelião. Esse Joaquim é parente do senhor. Parente? Joaquim. E lá, os Freitas do Espírito Santo de Batiba, tem muitos que hoje assinam como Florindo, né? Essa aqui é a mesma coisa. É o Xerox, né? Xerox. A mesma coisa. Que coisa, no Itapapuana. Itabapuana. Espírito Santo. Era distrito de Mimoso do Sul. Né? Mimoso do Sul. Mimoso do Sul. Hoje, no meu documento, é Mimoso do Sul. Mimoso do Sul. Era igual Restinga para Franca aqui. Hoje Restinga é município, né? O senhor veio com quantos anos para o estado do Espírito Santo, do São Paulo? 10 anos. O senhor estava com 10 anos? 10 para 11. E quais são os irmãos do senhor? Só irmã. Só irmã? O nome delas? Dulce, a mais velha, Delza, eu, o terceiro, Dila, que está em Vila Velha, e a Dalva, que morava lá e faleceu. 5 irmãos éramos. E vivos são 3? 4. 4 vivos, né? Dulce, Delza, Décio e Dila. Tudo com D? D. Era... O pessoal antigo gostava de colocar nome assim com a mesma letra, né? O início. Segundo me falaram, né, os parentes, meu pai não gostava de apelido. Ele se chamava Sebastião. Então, os amigos falavam Bastião, Tião, Tatão, ele tinha aversão pelos apelidos. Certo. E ele então falou, vou colocar nome nos meus filhos, que só se for diminutivo. Décio, Decinho, Dulce, Dulcinha, mas nada de apelido. Juca, Tatão, Tião. Chico. O professor Barbosa, aqui da Dona Laura, ele fala Zé Barbosa, mas não, o professor Barbosa ou o professor José Barbosa. Ele não gostava que falava Zé Barbosa. E a esposa dele sempre tratava o Zé. Zeca, Zequinha. Zequinha. Então meu pai não gostava, não simpatizava. O pastor, mas que bom. O senhor veio para São Paulo e a família do senhor não veio, o senhor veio sozinho? Não, todos estão lá, para lá. Todos? No Espírito Santo e Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ficaram para lá.
Tem duas em Belo Horizonte e uma em Vila Velha, a Dila, abaixo de mim. O professor, o pastor, o senhor conheceu irmãos do pai do senhor? Todos. Qual o nome deles? As três estão no cantinho de lá, viu? Certo. O mais velho, deixa eu ver se me lembro o nome. Era Antônio, era Mário, Nestor. Irmãos do pai do senhor. Irmãos do meu pai. Certo. E tinha mais. Tinha mais. Uns dois, parece. Que era o Sebastião de Freitas Lima, né? Meu pai era o Sebastião, né? Ele morava nessa cidade aqui, no comarca de Sim, ele tinha um Tapapuã. comérciozinho lá. Um comércio. Era pequenininho lá o comércio onde era, né? Certo. Hoje deve ser, foi em 29, né? É. Hoje deve Ter mais desenvolvido, movimento. Né? Então, ele tinha irmãs também. Corina, Emilce, a outra chamava... Todos assinavam Freitas. Todas, Freitas Lima. Freitas Todos Lima. eles, E da mãe do senhor? Carmen Gomes de Souza. Carmen Gomes. Só A tem- minha mãe tem uma tradição muito importante, pastor. Que bom. Eu tenho um primo irmão, que meu pai era casado com a mãe dele, irmã dele. Quando dois homens casam com duas mulheres, os filhos são primos irmãos. Ele era médico, morava em Belo Horizonte, o nome dele era Carlos Gomes de Souza. Ele fez um levantamento na árvore genealógica daquela capitania hereditária, Sim. Martim Afonso de Souza. Sim. E ele descobriu que a nossa raiz é de lá, de Martim Afonso de Souza, a família por parte da minha mãe. Tanto que no Rio de Janeiro, eu cheguei a conhecer um oficial da Marinha, não estou me lembrando o sobrenome dele aqui. Ele usava até uma fata de galo assim, e tinha também um oficial da aeronáutica, esse eu não conheci, mas recebi uma carta dele, Orisvaldo de Castro Veloso, major da aeronáutica, que quando eu estava com 17 anos, eu tentei ingressar na aeronáutica e ele me deu um apoiozinho para fazer o vestibular, né? Que coisa... Então, a família por parte da minha mãe é tradicional, é de Martim Afonso de Souza, né? Que bom, velho. Então, esse meu primo, Carlos de Souza, que era médico, fez um levantamento. Por parte do meu pai, a família já é mais humilde. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é essa tradição da família Freitas Lima, entende? Está ligada aos cartórios de registro do Estado do Espírito Santo, de norte a sul. Tem muito lá, né? Eu cheguei a conhecer oficial do tabelião de Vila Velha, né? E Guarapari também. Parentes do senhor. Então, primos e meu pai, né? Que coisa boa. Ô pastor, mas que coisa boa. E o senhor veio para São Paulo com 10 anos? Por causa da aeronáutica, né? A aeronáutica? Isso. Ai, que coisa boa. Em 50, aquela carta do Orisvaldo de Castro Veloso, que era o major, eu apresentei aqui na Visconde de Parnaíba, na Escola Técnica de Aviação, para fazer o vestibular. Isso foi em 50, né? Em 50. Entende? E aí fiquei por aqui. Criei raiz na capital. É capital de São Paulo. Morei em São Paulo, mas depois saí, agora estou no interior, aqui em Franca, 49 anos. Morando aqui na cidade. O senhor é uma referência do trabalho batista aqui em Franca, né? É o pioneiro, né? Pioneiro. Pioneiro desse trabalho tão bonito, né? Deus nos usou aqui na fundação da obra batista. Né? Missionário, né? Missionário estadual, da Junta de Missões Estaduais. Eu vim para Franca em 67. 67. E fui hóspede ilustre de um grande conhecido seu, já na glória, o presbítero Olito Pinto Coelho. Do supermercado O primeiro que me deu abrigo aqui de coração em Franca.
o senhor Olinto foi. Morava ali na Major Claudiano. Ao lado da igreja, né? Isso, a esposa dele era da Igreja Batista, né? Dona Angelina. 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 Então, era um anjo, cabeça branca. Que coisa boa, né, pastor? Isso, então. Sempre tem alguém para abrir a porta Exatamente. e fazer esse trabalho bonito. Eles me recolheram de coração e eu sou grato a Deus por isso, né? Sempre me lembro deles, né? O pastor, esse trabalho de Franca hoje já está muito amplo, né? Graças a Deus. Já tem 4 ou 5 igrejas. Aqui da Igreja Batista. E o senhor aqui? Na estação, no Vera Cruz, no Redentor, no aeroporto e no Paraty. E Paraty. São 5, né? 5 igrejas. Algumas ainda em dificuldade de crescimento, mas a obra vai. Eu preciso guardar o meu carro, pastor. Então tá bom. Como que faz? Faz que eu vou embora. Que coisa boa. Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado pela visita novamente, né? E pela oportunidade aqui. Eu que fico contente. Tá bom. O pastor, o senhor falou o negócio do ministério de visita, né? O senhor foi um visitador. Fui. Meu tempo foi de visitação, né? Aos membros da igreja e aos não membros. Visitação aos interessados com especialidade. Porque eu vim para Franca tendo no coração aquela paixão pelas almas perdidas. Deus me deu a consciência de que eu vim aqui para ser um ganhador de almas. Né? E Deus abençoou. Né? Tanto que até hoje, de vez em quando, eu encontro pessoas que estão em outras igrejas, mas que Deus me deu a grande alegria e oportunidade de ser o primeiro evangelista. Né? Muitos frutos estão por aí, da glória de Deus e nossa alegria. Né? Franca e região. Isso, Franca e região. Tá? Franca e região. Pastor, é uma alegria muito grande conversar com o senhor aqui, e eu sei que o senhor hoje está um pouco limitado por causa da labirintite. Labirintite, né? Remédio, sonolência. E a idade, né? Quantos anos? 88 anos. A companheira, né? Deus abençoe. O senhor é, para nós, a cidade de Franca, uma referência de trabalho, de honestidade e dedicação ao trabalho. Eu estou falando isso porque sempre que a gente fala assim, o pastor Décio sempre foi uma pessoa muito dinâmica, né? E sempre teve um trabalho na Amazonas também, aonde o senhor passou, trabalhou na Amazonas e trabalhou na... Eu semeei muito a palavra do Senhor, com testemunho e folhetos. Graças a Deus. E fui muito bem reconhecido e respeitado. Amazonas quando estava bem pequena, né? Pequena. O senhor... Então, foi de 78 a 90. A 90, né? A 90. O senhor trabalhou ali? Trabalhei. O senhor trabalhou também na Chevrolet? Também. A Chevrolet foi em 68, 67 e 68. Na praça principal, quando os donos eram Francisco Manilha e os 2 filhos, Hernani e Milton. Eram os 2 filhos, né? A Chevrolet. E na Chevrolet. Foi uma alegria muito grande. Que Deus abençoe. E Deus abençoe muito esse casal, que é muito simpático e é uma pessoa que a gente tem o maior respeito e o maior carinho. Deus abençoe. Amém.